Boa noite a todos. Vamos dar finalização ao segundo dia de Pensamentos e Ações, Seminário Internacional de Cultura e Formação, apresentando a noite de painéis. Ontem nós tivemos uma sessão de painéis que foi eminentemente masculina, com o Celso, o Alexandre, o Lula e o Afonso. Hoje, a noite é das mulheres. Então, eu vou começar apresentando as painelistas da noite. Vamos lá. Mariange Bordas, artista multimídia, educadora e jornalista. Está um pouquinho pequena aqui a letra. Dedica-se à criação de projetos de arte participativa. Agora eu encontrei um foco melhor aqui. Arte participativa, alfabetização visual e mídia em comunidades de diversos países. Suas ações enfatizam o cruzamento de linguagens e poéticas para construir processos colaborativos orgânicos. Na sequência da Mariange, nós vamos ter a Andréia. A Andréia vai apresentar o Pontão de Cultura Guaicuru, de Campo Grande. Trata-se de uma associação cultural que articula ações que fomentam o relacionamento e a convivência entre grupos culturais e artísticos distintos. O foco é a aprendizagem de teatro, cinema, música e fotografia, além da geração de oportunidades para a criação artística, a promoção das artes e da cultura e a facilitação ao acesso de bens culturais. Realiza atividades de forma cooperativa, solidária e inclusiva. Regina Bertola, terceiro painel, conta a história do grupo de teatro Ponto de Partida, criado em 1980 em Barbacena, Minas Gerais. A companhia já montou 32 espetáculos que tiveram como tema a cultura brasileira. Além das artes cênicas, atua na área musical com a Bituca, Universidade de Música Popular, e o Coro Meninos de Araçuaí. O projeto mais recente do grupo é o Corredor Cultural Ponto de Partida. Para fechar a noite, Jaqueline Baum Gratz expõe as ações da ONG CIA Cultural Bola de Meia, fundada em 89, em São José dos Campos, São Paulo. Recebe destaque sua experiência com o projeto Brinca Brasil, pelo qual foi selecionada pelo Programa Cultura Viva do Ministério da Cultura para se tornar um pontão de cultura. A comunicação aborda ainda a qualificação do modelo de gestão, com foco na tradição oral e no diálogo com a cultura e a infância. Então, pediria às convidadas que subissem ao palco e tomassem seus lugares para começar a discussão. Obrigado a todos. Só lembrando que amanhã tem o último dia, né? E teremos uma mesa na parte da tarde, só para a gente fazer uma propagandinha básica aqui. Uma mesa com o Fernando Garcia Barros, do Martadeiro, de Cochabamba, Bolívia. Ivana Bentes, da ECO FRJ, mediada pela Cibele Rizek, e com a participação ainda do Carlos Rendon, que é do Museu e Territórios da Colômbia. Sejam todos bem-vindos. E assim a gente começa. Bom, então acho que eu vou começar, né? Eu achei que eu não ia precisar me apresentar, mas por problemas de visibilidade, de empoderamento visual. Então, eu sou artista plástica, como diz o Tião Rocha, por falta de opção. Eu sou jornalista de formação e nos últimos 10, 12 anos eu tenho me dedicado a projetos colaborativos e dialógicos de arte e criatividade em diversas comunidades, sobretudo em comunidades de pessoas deslocadas e refugiadas em países africanos e europeus, e comunidades tradicionais indígenas no Brasil e um pouco também na América Latina. Eu estou vendo aqui no público algumas pessoas que não estavam antes, e eu tinha pensado em fazer uma fala puxando algumas coisas que o pessoal tinha comentado, mas acho que eu vou fazer uma outra versão. Eu demorei muito tempo para me assumir, usar esse termo artista no meu dia a dia. Eu acho que é um termo que para mim sempre foi muito complicado e eu consegui assumi-lo no momento que
eu enxerguei o artista, eu enxerguei o meu papel no mundo, meu papel inclusive político, como um papel de mediador, né? De um articulador entre mundos, um ator político e sempre tendo em vista o potencial político e subversivo da arte. De que a arte é um espaço que a gente discute, hoje mesmo a gente estava discutindo sobre os editais, sobre as instituições, e eu tenho, de vez em quando, um certo pudor em me institucionalizar, porque eu acho que a gente não pode perder esse caráter subversivo da arte, que é o caráter de questionar, que é o caráter que pode ser formador, que pode ser mediador, que pode ser articulador, mas que também tem esse poder de tentar subverter e tentar transformar. Então, quando a gente estava falando hoje de formação, eu me dei conta de um joguinho de palavras que eu nunca tinha pensado, que eu acho que meio que é meio emblemático da minha trajetória, que você pensa em formação, tem informação, formação e transformação. Eu tenho uma formação acadêmica de jornalista, eu me dediquei muito à informação e à documentação, e chegou um momento na minha vida que eu vi que isso não me bastava, né? Que não bastava relatar os fatos e documentar os fatos. Eu queria ter uma ação que pudesse, utopicamente, romanticamente, sei lá, ter uma ação transformadora. E foi então que eu me coloquei nesse mundo da arte, sem ter estudado arte, sem ter tido uma formação acadêmica nesse sentido, mas a partir da vivência. Eu achei interessante quando a Francisca falou mais cedo dessa coisa orgânica, né? Essa coisa que a gente vai aprendendo no processo. Depois de quase 15 anos desenvolvendo o processo, eu tenho uma metodologia de trabalho que está estabelecida. Mas a minha possibilidade de interação, ela vem dessa experiência subjetiva, ela vem ainda dessa experiência, que é uma experiência artística bastante liberta, que me permite circular em vários lugares. Então, agora eu encontrei com a Andréia e a gente se deu conta que a gente se conheceu na Teia de Fortaleza. Eu fui para a Teia de Fortaleza porque eu ganhei o Prêmio Interações Estéticas em 2009 e fiz trabalho num ponto de cultura caiçara. Aí a Francisca falou das redes. A Célia é da Colômbia e faz parte da rede de residências. Quase todos os projetos que vocês vão ver aqui, que são projetos que eu desenvolvi, eu consegui desenvolver enquanto artista, fazendo residências artísticas em diversos países. Quer dizer, essa disponibilidade de estar no mundo em diversas frentes, né, não fazendo parte de um lugar específico, né, de uma instituição ou de uma academia, ela me permitiu uma outra circulação. Estou falando um monte de coisa que eu nem ia falar. Mas, então, isso tudo é para dizer que eu vou apresentar um pouquinho o meu processo artístico para tentar mostrar e não falar um pouco como eu entendo esse papel de formador, articulador, agente de contato e, por que não, agente provocador. Dá para diminuir um pouco a luz? Em 2001, eu morava em Nova York e eu sempre tive um interesse muito grande, inclusive como jornalista, na questão das imigrações e na questão do exílio. E as respostas que a academia me trazia, né, eu fiz mestrado, estudei muito assunto, envolvido com antropologia, sociologia, não me bastavam. Eu sempre ficava muito curiosa em entender a perspectiva do exílio, a perspectiva do deslocado, mas não a partir da perspectiva privilegiada de quem está estudando, ou da ideia né, dos grandes pensadores, dos escritores. Eu queria entender como as pessoas que estavam vivendo aqueles deslocamentos forçados, o que elas poderiam ter em comum comigo, por exemplo, que naquele momento era uma nômade privilegiada que estava morando fora há bastante tempo. Então, eu desenvolvi esse projeto que se chama Deslocamentos, que durante 5, 6 anos eu trabalhei basicamente em 4 comunidades. O primeiro projeto foi na África do Sul.
em Johannesburg, que eu fiz uma residência de artista na cidade de Johannesburg. E a ideia do projeto essa é a grande vantagem de uma residência artística. Foi a primeira vez que eu mandei um projeto e não precisei dizer o que eu faria. Eu disse, eu gostaria de. O meu assunto é o deslocamento e entender a partir de um viés poético e político o que as pessoas que vivem esse deslocamento podem compartilhar comigo. E com os outros, né? Ser um agente entre essas pessoas, a minha experiência e o mundo da arte, o mundo da informação. Então, esse projeto se estabeleceu de uma maneira muito orgânica. Eu disse, eu não posso dizer o que eu vou fazer, porque o projeto ele vai acontecer no momento que eu estiver com as pessoas. Então, a partir de trabalhar de voluntária em vários lugares, eu formei uma rede muito orgânica de pessoas ao meu redor. Então, o projeto consiste de oficinas de criatividade com crianças, aqui em princípio foi com crianças na África do Sul, de diversas nacionalidades, crianças do Congo, do Burundi, da Etiópia, da Angola. E a grande questão que elas colocavam era que, apesar de estarem vivendo em Johannesburg há muito tempo, elas não se sentiam pertencentes à cidade, né? Se elas viviam, os imigrantes, a questão da xenofobia é uma questão muito premente na África do Sul. Os imigrantes vivem realmente em guetos e existe uma questão de preconceito muito forte, inclusive, né, de parte dos sul-africanos negros, e existe um desconhecimento. Então, essas crianças elas não se sentiam parte dessa cidade. Então, eu fiquei eu pensei em desenvolver maneiras onde pudesse criar esse espaço de diálogo entre as crianças e entre outros atores da cidade. Então, a gente fez várias oficinas essa oficina básica a gente chamou de The Memory House, a Casa da Memória, onde as crianças reconstruíram a sua ideia de casa, mas, sobretudo, construíram uma cartografia conjunta das crianças de vários países juntas. E esse processo ele se baseou muito de levar as crianças para lugares onde elas geralmente não vivenciavam. Então, a gente foi para ateliê de artistas, a gente foi para museus, teve toda uma dinâmica de envolver essas crianças com pessoas, com atores locais. E a outra atividade que eu fiz, que eu não chamaria muito de oficina, eu fiz uma parceria com artistas congoleses, né, refugiados em Johannesburg. E o trabalho foi uma construção, o assunto que se colocou muito era essa questão da casa. Então, nós trabalhamos ao redor da questão da casa através de instalações sonoras, instalações de vídeo. E todo esse material foi produzido colaborativamente. Colaborativo no sentido que, da mesma forma que aqui em São Paulo eu faço colaborações com performers, músicos, DJs, nós todos trabalhamos dessa maneira colaborativa, sem uma hierarquia de quem definia o assunto. E o que foi bacana nessa exposição, esse site é um site bem primevo, de 2000, que a gente fez, que nós fizemos juntos, é que ela abriu um espaço de diálogo e de visibilidade dessas pessoas que ultrapassou qualquer expectativa que a gente tinha a respeito dessa possibilidade. Quer dizer, eu utilizei, eu acho que o meu papel de artista, eu acho que eu nunca... Para mim é importante deixar muito claro que, apesar dos processos serem colaborativos, eu estou dentro dos espaços como artista. E como artista, eu tenho um parti pris estético, eu tenho um parti pris ético, e um parti pris crítico. Então, eu como articuladora, eu junto e também ofereço a possibilidade das pessoas conhecerem outras coisas e, a partir desses nossos repertórios diferentes, a gente cria um repertório conjunto. Então, nós discutíamos... Eu mostrei as minhas referências, então eu cheguei lá e mostrei Bill Viola, Gary Hill, Christian Boltanski, mostrei trabalho de coletivos, então, e eles trouxeram o repertório deles, né? Trouxeram a música, trouxeram a pintura. Então, a partir desse encontro, a gente construiu
essa exposição, que são instalações interativas, instalações com som, com imagens, com esculturas, com vários elementos. E o que foi interessante é que o meu parti pris artístico foi... O que eu sentia? Eu sentia que a questão da xenofobia era uma questão muito forte. Como eu, como artista, poderia burlar uma outra coisa que é muito forte na África do Sul, sobretudo em Johannesburg, que são as fronteiras invisíveis. É uma cidade de fronteiras invisíveis. Se você é branco, classe média, você vai até a esquina tal. Se você é negro de Soweto, você vai até a esquina tal. Eu tinha um ateliê no centro da cidade. As pessoas da universidade com quem eu trabalhava diziam: ai, a gente não vai no seu ateliê. Eu, mas por quê? É a 4 quadras da universidade. Porque debaixo da rua tal a gente não passa. Então, eu tenho esse privilégio do artista e do estrangeiro de ser meio débil mental, quer dizer, faz de conta que eu não sei. Para mim, não existe essa fronteira. Então, o meu papel de agente provocador ali foi isso. As pessoas da universidade começaram a vir frequentar uma zona que elas não frequentaram. Os artistas de Soweto começaram a trabalhar com os artistas congoleses e chegava no fim do dia e diziam: pô, mas essas pessoas são bacanas até, né? Tipo, não sabia que... Quer dizer, começou a mudar aquela pequena dinâmica social que aconteceu. A gente criou uma dinâmica social que abriu, onde a arte foi um intermediador. Eu escolhi, quando a gente comentou sobre casa, eu resolvi fazer um utilizando questionando essa questão da xenofobia a partir da própria experiência sul-africana. A África do Sul é um país de deslocamento, né? As pessoas foram deslocadas de um lado para o outro, foram criadas as townships. Então, eu usei elementos estéticos e símbolos da cultura sul-africana popular, negra, e para acolher as histórias dessas pessoas de fora. Então, a gente usou essa Zozo House, que é o cortiço, é a casa de... É o barracão de zinco, que é tradicional. A gente construiu esse barracão de zinco, só que esse barracão de zinco estava ocupado por histórias de imigrantes, mas em nenhum momento a gente identificava essas histórias como histórias de imigrantes, né? Era uma paisagem sonora que misturava várias vozes, mas em nenhum momento era sobre o congolês, sobre o etíope. E no final da exposição as pessoas iam falar: poxa, mas você está falando de Soweto, você já está falando de Alexandra? A questão do deslocamento tornou-se uma questão onde as pessoas se reconheciam. Desculpa aí, mas hoje eu estou tão enrolada, tipo assim, eu estou com o pescoço preso e as ideias um pouco abaladas. Então, os 10 minutos, os 5 minutos, tem que falar muito antes para eu raciocinar aqui. Tipo, onde estou? Mas é mais ou menos, a ideia do projeto é isso. A partir de dinâmicas criativas e colaborativas, criar espaços de conversa, espaços de comunicação entre mundos que geralmente não dialogam, né? E que isso acontece em vários momentos. Então, nesse primeiro momento, eu chego numa comunidade e vivo nessa comunidade. Depois da África do Sul, eu fui para um campo de refugiados no Quênia, na fronteira com o Sudão, e trabalhei nesse campo de refugiados num período de 3 meses com um grupo de jovens numa oficina que eu chamo de oficina de... Eles chamaram de participação visual, né? Que era um grupo de jovens que tinham feito um treinamento em vídeo técnico e eles queriam criar conteúdos. Então, eu disse: quem sou eu para ensinar a criar conteúdos? Mas o que a gente pode trabalhar juntos? E um dos projetos que a gente fez foi uma fotonovela, que é esse livrinho aqui, depois as pessoas podem olhar. Então, vários projetos que a gente fez. A ideia é utilizar o que se tem em loco. Então, o que a gente tinha num campo de refugiados no Quênia, é uma região muito árida,
É um campo de refugiados que vocês vão ver pela foto. Ele é muito grande, 100 mil pessoas moram lá. E quando eu fui para lá, já existia há uns 12 anos. Então, é uma cidade, basicamente. E os jovens com quem eu estava trabalhando, era esse grupo de jovens que já tinha feito essa formação e eles queriam criar conteúdos. E eu disse, olha, o que eu posso oferecer e o que vocês têm? Ah, nós temos câmeras de vídeo VHS. Nós temos câmeras eu disse, o que mais? Ah, a gente não tem nada, a gente é muito pobre, não tem nada aqui. Eu disse, é muito pobre? Não, é horrível. A gente sofre muito com AIDS, a gente sofre muito com violência doméstica, a gente sofre muito com violência de gênero, a gente sofre muito com falta de saneamento. E eu achei tão engraçado, um grupo de jovens entre 13 e 20 anos, e o discurso deles sobre a vida deles era um discurso apreendido do discurso das agências humanitárias. Então, em nenhum momento a minha vida é isso, isso, isso. Em todos os momentos, a minha vida é esse problema onde eu estou. A minha identidade é definida por isso. Então, o trabalho que eu tentei fazer foi criar esse espaço de diálogo para as pessoas perceberem o quão mais a vida delas, o quão rica era aquela experiência do momento de vida delas. E a partir de várias pequenas coisas. Por exemplo, a fotonovela foi um assunto que... É assim, né? Slideshow. Muitos dos meninos eram meninos sudaneses que chegaram no campo em 96, 98, com a massa que eles chamam dos meninos perdidos. Né? Os meninos ficaram quase 10 anos vagando por vários órfãos, vagando por vários países na África, até chegar em Kakuma, que é esse campo que foi basicamente criado para recebê-los. E eles chegaram lá com 7, 8 anos de idade. E eles chegaram lá, mas mesmo assim eles se reconheciam privilegiados, porque eles tinham tido a experiência de crescer em liberdade por um certo período, enquanto as crianças com os irmãozinhos, as crianças que tinham nascido lá, não tinham tido essa experiência. Então, esse foi um assunto. Eu disse, como a gente pode tratar desse assunto, mas sem falar no discurso no discurso da agência, né? Então, através da ficção, a gente tentou criar um personagem fictício, mas que trouxesse todos esses elementos que faziam parte dessa experiência. Como eu trabalho muito com fotografia, com alfabetização visual, com essa ideia da imagem como uma ferramenta de comunicação ampla, a gente fez todo esse trabalho de criar, antes de criar um texto, criar uma história a partir de imagens. Então, todo esse processo ele foi feito em conjunto, né? Todo mundo fotografou, a gente fez o storyboard, pensamos várias histórias. A gente conseguiu imprimir esse livro, quer dizer, uma quantidade ínfima, foram 5 mil exemplares, para um lugar de 100 mil pessoas, realmente é uma quantidade ínfima, mas que começou a ser utilizado em várias escolas. O outro material que a gente fez, eu acho bacana mostrar um pedacinho disso, são o que eu chamo de cartas visuais. A gente fez o processo de vídeo mega simples, a gente fez vídeos a partir de fotografias. Vamos ver se eu consigo... 5 minutos. Viu? Agora podia, né? It's a dry, semi-arid place where life is very hard due to the harsh climate, insecurities, and limited resources. But above all, life is hard in Kakuma because refugees are not allowed to work or cultivate, so they depend on humanitarian aids to fulfill their basic needs. For example, World Food Program distributes food rations for each refugee that is supposed to last for 15 days, but most of the time, the food given doesn't reach to the next distribution. The refugees stretch the ration given to last longer, but even so, they run short of food at around the 12th day. Therefore, they'll have to go hungry for the remaining 3 days till the next ration.
These hungry days have become popularly known as the Black Days. As for myself, I'm lucky to be an incentive earner. I'm a teacher in primary school here in the camp, and I teach mathematics, religion, and peace education. For this job, I get a small incentive wage so I can save the little money I get for the Black Days. And I can also get credit from the local shop. Though I have this money and can try to cope with the situation, life in this hostile environment is still very hard for me, and harder still for the majority of the refugees. Então, cada dos participantes fez o seu vídeo. Eu acho interessante, tipo assim, esse foi um dos materiais que a gente produziu. A partir dessas 3 experiências, que foi na África do Sul, no Quênia e depois na França, onde eu morei num albergue de refugiados políticos, eu organizei a ideia em cada lugar era organizar uma exposição, criar uma exposição para as pessoas em torno, né, para o país receptor. Então, o conteúdo era criado pensando nisso e criado esse formato de exposição que acontecia dentro dos lugares. Então, a exposição, por exemplo, no albergue aconteceu dentro do albergue e depois foi para outro lugar. A exposição no Quênia foi uma epopeia. A gente conseguiu trazer os jovens do campo de refugiados, que é 1.000 quilômetros de Nairobi até Nairobi, e fazer uma exposição no Centro Cultural Francês. E a exposição ela consistia de várias coisas, mas, ao mesmo tempo que a gente tinha esses vídeos, que tem um formato mais documental e direto, a gente tinha instalações sonoras que eram o tipo de criação que a própria cena da arte contemporânea em Nairobi não tinha essa experiência, né? Era uma floresta onde tinham várias casinhas. Dentro de cada casa tinha uma história, tinha uma paisagem sonora. Então, é um espaço de criação e de exposição que pode tanto circular dentro do campo de refugiados, quanto no Museu de Arte Moderna, para onde foi depois. Então, ele tem um formato que não acredita em barreiras, né? É um formato que comunica e se adapta aos espaços. Essa exposição voltou para o centro, para o campo de refugiados, como uma grande... com várias projeções. A gente fazia projeções de noite para 10.000, 15.000 pessoas. Então, ela funciona de diversos tamanhos. Passar daqui só rapidamente, porque quando a Sônia me convidou, ela comentou sobre esse trabalho e eu falei para ela sobre este trabalho. Só vou mostrar para vocês rapidinho o projeto que eu estou trabalhando agora, que se chama Tecendo Saberes, que é um projeto com comunidades tradicionais brasileiras, a partir da criação de livros infantis sobre os saberes e fazeres das comunidades tradicionais brasileiras. Esses livros são feitos a partir de imersões nas comunidades, onde todo o conteúdo ele é pensado e discutido e criado, sobretudo, com as crianças das comunidades. E, a partir dessa ideia da ficção, criar um espaço de diálogo intergeracional, onde não se trata a tradição como uma questão estanque que pertence aos adultos, mas que circule. Então, todo o trabalho das ilustrações são feitas com as crianças, e existe um segundo momento nesse projeto, que é a publicação de livros, que esses foram publicados por editoras aqui em São Paulo, e que a minha intenção com esse trabalho é que os livros sejam editados, distribuídos gratuitamente por um certo período, mas que depois virem produtos culturais que entrem no mercado editorial, que entrem nas escolas brasileiras, como a voz das comunidades entrando, mas a partir de um diálogo que não é um diálogo do exógeno, né? A partir do diálogo onde as crianças se reconhecem. Então, esse trabalho, eu tenho viajado muito pelo Brasil fazendo formação de professores, sobretudo em comunidades quilombolas e caiçaras,
para a utilização dos livros como ponto de partida de outros projetos. Blá, blá, blá. É isso. Obrigada. Seguir a ordem, né? Acho que sou eu, né? Bom, eu sou Andréa Freire, eu moro no Mato Grosso do Sul. Na verdade, eu nasci na fronteira do Brasil com o Paraguai. Eu sou paraguaia, eu nasci em solo paraguaio. Minha família toda é do Paraguai. E na época que eu nasci, apesar de viver no Brasil, eu nasci em Pedro Juan Caballero, que é a fronteira ali com Ponta Porã. Quando eu nasci, o melhor hospital era no Paraguai. Acabei nascendo lá, me naturalizei brasileira, moro no Brasil, mas toda a minha família está permeado pela cultura paraguaia. Fui fazer teatro no Rio de Janeiro com 17 anos, entrei na Unirio, me formei e participei da primeira formação do Grupo Sobrevento de Teatro de Animação, que é um grupo aqui de São Paulo, está aqui em São Paulo, é um grupo do Rio. E trabalhei 7 anos com o Grupo Sobrevento e quando o Sobrevento veio para São Paulo, eu decidi voltar para o Mato Grosso do Sul, sobre protestos dos meus amigos que diziam, pô, mas você vai fazer teatro para Jacaré, para Tuiuiu, né? Porque você já está aqui no grande centro. E eu, sempre que eu voltava para lá, me instigava muito o fato de que lá, claro, tinha teatro, tinha os grupos de lá, mas que eu tinha uma colaboração a dar e eu queria viver na minha cidade, queria viver na minha terra, né? Então, voltei, acabei fazendo um curso de pós-graduação em teatro no Rio, porque achava que eu, com diploma de atriz, eu nem tinha feito licenciatura, o que eu ia fazer lá? Falei, bom, vou dar uma aula na universidade, comecei a me preparar para isso, e logo de cara, quando cheguei na universidade, percebi que eu não tinha nada a ver com a universidade, né? E comecei, então, um processo de formação em teatro, a partir de cursos livres de teatro, trabalhando com crianças, com adolescentes e juntando vários amigos, vários outros profissionais, publicitários, fotógrafos, arquitetos, dançarinos, e acabamos formando uma associação cultural que chamava-se Oficina de Criação Teatral, porque os projetos de teatro vinham a partir de oficinas que duravam 1 ano. Essas oficinas viravam espetáculos, os espetáculos circulavam, acabamos tendo repertórios de espetáculo e aquilo começou a ter uma importância no Mato Grosso do Sul, ser uma referência de formação em teatro, formação livre, né? E quando eu fui para lá, eu sempre tinha em mente que eu ia voltar para a minha terra, mas que eu não ia me desconectar do mundo. Né, que os amigos que eu tinha feito, as referências que eu tinha conhecido no Rio e em São Paulo, eu ia começar a criar essa ponte e isso nasceu de uma maneira muito forte e é até hoje. Né? Em 2007, nós concorremos ao Pontão de Cultura e demos o nome de Pontão de Cultura Guaicuru. Né? E daí nasceu toda criou uma nova frente de aprendizado, não só no teatro, mas a gente começou a enveredar também pelo audiovisual e pela fotografia e pela música, porque as outras pessoas da associação começaram a ver no Pontão uma possibilidade de aprendizado. Tudo que a gente fez na área do teatro e tudo que nós temos feito no Mato Grosso do Sul é muito na necessidade da gente se formar. Né? Da gente estar sempre em busca desse conhecimento, da gente estar sempre se lapidando. Então, o nosso trabalho tem muito a ver com a formação livre. Formação para nós, que estamos na gestão, à frente do trabalho, e compartilhar isso com todas as outras pessoas aí da cidade. Né? Então, eu vou passar um vídeo que fala um pouco dessa trajetória da Oficina de Criação Teatral e do Pontão. Hoje, há 3 anos, nós mudamos o nome de Associação Cultural Oficina de Criação Teatral para Pontão de Cultura Guaicuru, porque realmente o Pontão ficou muito maior do que a Associação Cultural, e o Pontão passou a ser uma referência de célula articuladora de diferentes grupos culturais no Mato Grosso do Sul. Né? A gente começou a se relacionar com grupos da Bolívia, com grupos do Paraguai, com grupos do Pantanal, com os ribeirinhos, com a comunidade negra, com os trabalhadores rurais, sempre com o teatro e, a partir do Pontão, com o audiovisual e a fotografia. Então, é um vídeo de 5 minutos que dá uma ideia.
encantamento pelo teatro, ousadia e determinação fizeram a história da Oficina de Criação Teatral. O teatro de graça nas ruas, as pessoas poderem ver teatro, isso aqui é importante, né? O teatro em Campo Grande precisa ser feito assim, para que as pessoas possam gostar e depois, quem sabe, ir ao teatro e pagar o ingresso. Enquanto isso, eu acho que vale a pena investir no teatro na rua, na praça, na feira, nos bairros, onde o povo está. A Oficina de Criação Teatral afirma-se movida pela cultura sul-mato-grossense e pela identidade brasileira. A trajetória do grupo na montagem de peças, promoção de cursos e produção cultural o levou a receber prêmios da Prefeitura de Campo Grande, na Funarte, no Ministério da Cultura e a participar de festivais em todo o país. A toalha era de linho. Eu acabara de dizer a oração que as outras repetiram. De repente a voz anunciou: uma Agora, a Oficina de Criação Teatral amplia os seus horizontes. O programa Cultura Viva revela expressões das diversas manifestações culturais brasileiras, fortalecendo suas atividades em uma ampla rede de pontos de cultura espalhados em centenas de municípios do Brasil. Os pontos de cultura são uma prioridade do governo brasileiro na afirmação da nossa identidade e da nossa diversidade. Com o ponto de cultura vai brotando um outro país. Um país que sempre existiu, mas que não era visto. Os pontos de cultura impulsionam o acesso aos bens culturais, aos meios de capacitação, de criação e difusão jamais vistos na história do Brasil. No Mato Grosso do Sul, os pontos de cultura desenvolvem atividades distintas, trabalham direitos de cidadania, linguagens artísticas e expressões simbólicas da nossa cultura. Buscam o fortalecimento da produção local e a geração de renda como resultado desse esforço. As Casas Brasil e os pontos de cultura compartilham de objetivos semelhantes, estimulam o uso das tecnologias da informação e oferecem espaços para a inclusão digital, a geração de renda e o fomento ao desenvolvimento local. Por esse motivo, as Casas Brasil também integram a rede Pontão Guaicuru de grupos culturais. Guaicuru é o nome de povos indígenas que habitam o Pantanal e adjacências. Um povo que resistiu à colonização do Brasil com coragem e afirmação de sua identidade. Inspirado nos Guaicuru, o Pontão de Cultura trabalha com o objetivo da sustentabilidade e da participação efetiva na economia da cultura em nossa capital, em Mato Grosso do Sul e no Brasil. O Pontão de Cultura Guaicuru é uma convergência de ações entre diferentes grupos culturais e entre pontos de cultura do Mato Grosso do Sul e de outras regiões do país. Impulsionar, capacitar, aprimorar, defender o mérito e a dinâmica da produção, da comercialização, dos resultados e da sustentabilidade. O Pontão Guaicuru atua em capacitação, produção e promoção do acesso ao teatro, ao cinema e às culturas populares. Utilizando e promovendo as tecnologias do software livre, o portal Pontão Guaicuru conta com oficinas virtuais, lista de debates, artigos e matérias jornalísticas, filmes produzidos nos pontos de cultura, na TV Pontão e feira de comércio na internet. As atividades do Teatro no Ponto fomentam núcleos de criação em Campo Grande, Dourados, Nova Andradina e Bonito. Nessas cidades acontece também a programação do Cinema Livre, com filmes brasileiros do acervo da Programadora Brasil, da produtora Videofilmes e de outros parceiros. A melhor distância entre pontos é o encontro. Assim, o Pontão realiza o Encontro no Ponto, um dos mais importantes encontros culturais do estado, que reúne grupos de Mato Grosso do Sul e de outras regiões do país. Outra ação importante é o Festival das Culturas Populares, uma manifestação que reúne saberes e expressões da cultura brasileira e sul-mato-grossense. O Pontão de Cultura Guaicuru é um elo de intercâmbio e ligação entre os conhecimentos intelectuais e a cultura popular. Um novo paradigma de desenvolvimento cultural para Campo Grande, Mato Grosso do Sul e Brasil. Bem-vindos ao Pontão de Cultura Guaicuru. Só não vale roubar grande, chega!
aqui é a melhor distância entre os pontos. Todo mundo abraçado. Então, o Pontão tem atuado como uma grande célula articuladora, promovendo diálogo entre diferentes grupos culturais. Na região onde a gente vive, isso é muito raro, né? Eu venho de uma região onde as coisas são de cima para baixo, né? Nós não temos lá uma política pública onde a sociedade pode participar, onde há um diálogo entre o poder público e a sociedade. E o Pontão vem desenvolvendo desde 2007 esse diálogo entre os grupos e, naturalmente, isso começou a evidenciar o protagonismo desses grupos e começou a empoderar os grupos, na medida em que eles começaram a se encontrar, a dialogar entre si e começar, claro, a entender como é que a gente pode continuar fazendo o que a gente faz. Né? Como é que a gente pode... E isso significa a gente ir atrás de recursos. Né? E onde é que estão esses recursos? Né? E aí começa toda a peregrinação. Estão nos editais, o que são os editais, como concorrer aos editais, como elaborar projeto. Enfim, então, nesse caldeirão de atividades do Pontão, a gente passou por muita coisa. Né? Só o fato de termos ganho o Pontão nos colocou diante de uma gestão e que foi, num primeiro momento, muito complicada, porque a gente começou a fazer licitação, coisas que a gente não conhecia, né? não tinha essa prática. Então, nos abriu um universo também de gestão administrativa, de gestão de pessoas, de gestão de comunicação, e que aquilo foi tudo muito rápido, tudo muito dinâmico, e a gente completamente envolvido com aquilo. Né? Todos os trabalhos que o Pontão fez, a gente abria edital também. A gente fez aí uma atividade chamada Teatro no Ponto, que era um ano de oficinas livres de teatro em várias comunidades do estado. Então, para isso, a gente abriu um edital para professores de teatro. Estava nascendo também lá um curso de artes cênicas. Então, assim, sempre sintonizado também com a ideia de criar oportunidades, de conhecer pessoas na cidade, de promover encontros, foi assim que a gente vem firmando o nosso trabalho, né? Especialmente, nós começamos a nos relacionar com os povos Guarani, e que foi uma surpresa muito grande. Né? Nós começamos a desenvolver algumas atividades, conhecê-los primeiro, desenvolver algumas atividades, conhecemos uma experiência do vídeo nas aldeias, lá em Pernambuco, com o Vansan, né? que o Lula conhece, as pessoas devem conhecer. Ele ganhou o prêmio de Gramado em 2009 com o filme Corumbiara. E o Vansan dizia para a gente, ele tinha uma experiência de cineastas indígenas na região norte, e ele dizia para a gente, puxa, tem que olhar lá para os Guarani, tem que ver como é que dá visibilidade para os Guarani. Né? Então, dentro disso, a gente foi se aproximando dos Guarani, fizemos um evento chamado Vídeo Índio Brasil, muito galgado na experiência do Vansan, que era uma mostra da produção audiovisual indígena, feita por indígenas e por não indígenas, mas com a temática indígena. Né? Então, a gente começa aí a colocar na pauta da sociedade local a questão indígena e começa a dar visibilidade para aquilo que era invisível. Né? Nós somos a segunda maior população indígena do Brasil, somos a maior população de guaranis, né? e vivemos absolutamente de costas para essa riqueza cultural. Né? Quando a gente começou a se aproximar dos Guarani, a gente foi ficando completamente desarmado e vendo que eu, que tinha feito teatro e que tinha estudado os gregos, me deparo ali com a realidade, com um conhecimento do sagrado e que a gente não conhecia. Né? Então, a gente começa a se aproximar e começa a querer compartilhar com a sociedade essa riqueza cultural e dizer, os índios não são isso que a mídia coloca. Né? A mídia colocava, eles são bêbados, são suicidas, né? Não tem jeito, índio, e não tem que existir mais índio. Lá nós vivemos numa sociedade muito cruel, né? Muito reacionária. Então, a visão que se tem dos índios lá é a pior possível. Então, a gente, em contato com eles, a gente tem que mostrar isso. A gente tem que mostrar essa riqueza cultural. E aí, conversando com eles, a gente formulou junto com eles, porque uma das coisas mais importantes que a gente aprendeu foi ouvi-los.
né, e ver em que medida isso interessava a eles, porque nós estávamos completamente tomados por aquela cultura, por aquele universo, e eles disseram, a gente quer sim, e a gente dizia, olha, a gente quer falar de vocês para a sociedade local, mas precisamos fazer isso com de uma maneira estrategicamente muito bem pensada. Nesse ano, no ano de 2009, a ONU lançou um documento dizendo que o local no mundo onde os indígenas eram mais maltratados era ali no Mato Grosso do Sul. Né? Havia um surto de desnutrição indígena infantil muito grande e que aquilo não se resolvia. Então, tendo como base esse documento da ONU, a nossa proximidade com os Guarani, nós começamos a formar uma articulação para desenvolver um evento que colocasse a cultura e os direitos humanos dos povos Guarani no centro da sociedade local. Né? E para isso, começamos a nos articular, fomos até a ONU, conseguimos, numa articulação com FUNAI, ONU, Secretaria da Identidade e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura, criamos, junto com os Guarani, um projeto chamado Avamarandu, os Guarani Convidam, que é o nome que eles deram, que é os Guarani convidam a sociedade não indígena para conhecê-los. Né? Então, esse evento, eu vou mostrar aqui a gente tem um site do Avamarandu, que eu vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui é o... Está aparecendo? Esse é o site do Pontão de Cultura Guaicuru, né? É um site que a gente permanece aí sempre divulgando, e ele tem também uma mediateca e uma biblioteca que a gente compartilha as coisas que a gente tem. Nós temos aí 700 filmes em DVD, filmes brasileiros, filmes internacionais, e isso a gente compartilha lá com a sociedade, né? Temos uma biblioteca também de teatro, cultura indígena e cinema. É uma biblioteca bastante expressiva. E aí, falando do Avamarandu, aqui está o site, é um site que está em português, espanhol e guarani. Né? A ideia era evidenciar a cultura guarani, e nós fizemos várias atividades no Avamarandu. Então, nós fizemos um concurso para a ilustração de uma cartilha sobre a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas. Então, nós temos aqui, eu trouxe algumas cartilhas, depois quem tiver interesse, aqui é uma Declaração Universal dos Direitos dos Povos Indígenas. Então, essa cartilha foi feita no âmbito do projeto Avamarandu, teve um concurso de ilustração, várias pessoas concorreram, né? Quem escolheu a ilustração foram os próprios Guarani, né? Nós fizemos também um concurso de história em quadrinho, desenho, ilustração, para que a sociedade não índia se interessasse pela cultura indígena e participasse, foi muito interessante. E também fizemos um show com o Milton Nascimento, conseguimos envolver o Milton Nascimento para que ele, que já tinha tido uma experiência com os povos da floresta, também pudesse ser porta-voz um pouco da cultura guarani. Conversamos com os Guarani, explicamos o que nós queríamos fazer, explicamos o que artista era o Milton Nascimento, respeitado internacionalmente, e que aquilo daria visibilidade aos Guarani. Eles entenderam e quiseram batizar o Milton Nascimento. E um batismo para os Guarani é uma coisa muito significativa, eles não batizam qualquer pessoa. Quando eles batizam, eles estão reconhecendo aquela pessoa como integrante da cultura deles. Né? E a gente promoveu no centro da cidade, em Campo Grande, um grande show. A gente conseguiu levar 400 indígenas Guarani que vivem nas aldeias e que eram absolutamente invisíveis para o centro da cidade, no Rio de Janeiro. O Milton Nascimento também era um artista que tinha muito pouco ido lá no Mato Grosso do Sul, então era a primeira vez que ele fazia um show ao ar livre, então aquilo foi uma comoção, as pessoas queriam ver o Milton, ao mesmo tempo tinha 400 indígenas Guarani no centro da cidade, e fizemos uma atividade que começou às 5 da tarde, terminou meia-noite, e os Guarani entraram cantando e dançando a reza deles na praça, e aquilo foi uma coisa assim marcante, né? Teve um efeito muito positivo.
Ao contrário do que algumas pessoas diziam, não, cuidado, vai pôr os Guarani lá, pode ter alguma reação dos produtores rurais. E o nosso foco sempre foi, nós vamos falar da cultura, da riqueza dos povos Guarani. É claro que a questão da terra está implícita na própria cultura deles, mas o foco não era essa questão política, que já é tão colocada lá de uma maneira distorcida. Então, aqui tem o site, quem quiser, aqui tem um material muito interessante sobre a cultura dos Guarani, né? Fala um pouco do projeto, o que é o projeto, as várias atividades também que ele promovia, né? Tem uma galeria de fotos aqui também. Nós também fizemos na aldeia, no âmbito do projeto, uma oficina de cinema e fotografia. Os Guarani aprenderam em 10 dias a filmar e a registrar a sua própria história. E disso saíram 10 filmes feitos pelos Guarani. Nós convidamos o Ivan Molina, que era diretor da Escola de Cinema e Arte de La Paz, que já tinha tido uma experiência com os povos ali da Bolívia, na formação em 10 dias em audiovisual, né? E o Ivan foi fundamental, o método dele, a maneira como ele ia valorizando a cultura dos Guarani, a maneira como os Guarani o processo de edição, por exemplo, eles filmavam várias coisas e como é que eles iam escolhendo a cena, a maneira como eles queriam contar aquela história. Então, a gente tem, isso tudo está no site, são 10 filmes muito interessantes. Os Guarani também, nós temos um Museu do Índio em Campo Grande e tem lá o espaço dos Pataxós, o espaço dos Bororo, e não tinha o espaço dos Guarani. Então, quando a gente foi no museu, a própria diretora do museu dizia para a gente, pois a gente não sabe nada dos Guarani, né? Os Guarani, a gente não... E a gente dizia, puxa, como é que os Guarani moram aqui, para vocês verem o abismo que existe, né? E a gente falou para ela, vamos trazer os Guarani aqui no museu e vamos deixar que eles mesmos coloquem no museu aquilo que eles se sintam representados. E aquilo também foi uma comoção. Os 400 Guarani que nunca tinham entrado no museu, entram no museu e deixam ali a maneira como eles querem ser representados, né? Então, esse contato do audiovisual dos jovens Guarani, através do Avamarandu, gerou uma ligação entre nós e eles muito forte. Só que o projeto tinha fim, porque o projeto acabava o recurso, né? Então, a gente também começou a tentar fazer com que os nossos projetos... Aliás, a gente sempre teve o cuidado de que os projetos tivessem continuidade, de que um edital... a gente não faz projeto para edital, a gente faz um projeto e procura ver qual é o edital que pode atender aquele projeto, né? E sempre com a preocupação de que um esteja ligado ao outro, para que não sejam ações pontuais, né? Que quando acaba o recurso, acaba a ação. E aí a gente fez depois um projeto chamado Mídias Contemporâneas, Narrativas Populares, patrocinado pela Oi, e esse projeto é um projeto aí que aí a gente já estava com o pensamento de que não bastava só respeitar os Guarani, era preciso conviver com os Guarani, né? Então, esse projeto aqui, Mídias Contemporâneas Narrativas Populares, que foi um curso de cinema durante um ano, com vários módulos, e aí nós trouxemos para Campo Grande vários profissionais do cinema brasileiro que estão no mercado e que sabem também, que estão interessados na formação, que sabem passar o seu conhecimento, e aí se criou também aí vários filmes curta-metragem, e que foram muito importantes também para os Guarani, e foram criando mais elos entre nós e eles, né? Meu tempo está acabando, e a gente tem... feito o nosso último projeto foi o Memórias do Futuro, que é um projeto a favor da infância e do direito de brincar. A gente sempre trabalhou com crianças e adolescentes, né? E começamos também a partir dos Guarani. É um projeto que selecionou jovens de várias comunidades do estado, pontos de cultura e outros grupos culturais. Esses jovens passaram por uma capacitação no audiovisual para registrar a infância na sua localidade. E aí nós fizemos, o portal, ele é um banco de dados do projeto, nós fizemos 70 filmes que registram a infância no Mato Grosso do Sul, em 8 comunidades diferentes, né? E que são a malha social do estado. Esse projeto é um projeto que está acontecendo. A gente conseguiu aí o patrocínio da Fundação Telefônica, da Vivo. Estamos em execução nesse projeto, né?
E temos tido o desafio sempre de criar, de gerir, né? Eu, pessoalmente, me afastei um pouco da criação porque fui para a gestão, né? E não tinha como. E agora eu estou voltando para a criação de novo, num processo de disciplina também, né? Porque, e também no processo de trazer novos agentes, né? Porque esse é o desafio, né? Como é que você vai empoderando outras pessoas, vai deixando que as pessoas ocupem os espaços, né? E a minha realidade não é diferente da realidade de muitos que eu vi aqui. Eu estava vendo hoje à tarde a Francisca falando, né, da questão da sede, o Marcelo também. A gente também está aí. Nós perdemos a nossa sede, a gente tinha uma sede, e por um processo de falta de patrocínio, a gente teve que fechar essa sede, e hoje estamos num processo de transição também. Não paramos de trabalhar, mas perdemos uma estrutura física importantíssima e que era um ponto de encontro fundamental lá no Mato Grosso do Sul, que criou importantes conexões, né? Não só de pessoas ali do Estado, mas principalmente também de referências do Brasil. A gente sempre levou muita gente para lá, criando corredores importantes, não só para mostrar a nossa cultura, mas para beber, né? O Lula Gonzaga esteve lá, o Afonso já esteve lá também, né? Bom, acho que é isso, né? Acho que meu tempo estourou. E queria agradecer ao Itaú Cultural a oportunidade de estar aqui, de estar mostrando o nosso trabalho lá do Mato Grosso do Sul e também de estar colocando os Guarani aí na pauta da sociedade brasileira, porque vale a pena. Ninguém sai imune de uma aldeia indígena, né? Você vai para uma aldeia indígena, você sai de lá transformado, né? A gente sai mudo de lá, né? Você acha que você vai deixar alguma coisa lá e, na verdade, você leva, né? Algo que não é material, algo que não é inexplicável, né? A relação de respeito que a gente tem com eles e de como a sociedade brasileira perde a não criar conexões com os povos indígenas, né? É isso. Acho que eu falei no tempo? Sou eu, né? Sou eu. Me avisa do meu tempo, que eu sou faladeira, tá? Só para reforçar, quem quiser, eu tenho aqui a cartilha da Declaração Universal dos Direitos dos Povos Indígenas. Vale a pena conhecer. Vou falar em pé, que eu tenho míseros 1,5 metro. Eu sou diretora, fundadora do Grupo Ponto de Partida, e a gente tem 32 anos de vida. É muito pouquinho contar isso tudo em 25 minutos. Então, eu prefiro fazer um corte emocional, né? Porque informação, conteúdo, entra no site, né? Lê, a gente tem publicações, mas eu queria encontrar um jeito de falar do meu coração para o coração de vocês, que eu acho que é a coisa que eu sei fazer melhor na vida. Barbacena é uma cidade de 100 e poucos mil habitantes, muito bem localizada entre o Rio e Belo Horizonte, não é tão longe de São Paulo, uma cidade que tem uma herança política enorme, desde a independência, né? Desde o Andrada, do patriarca. Ela foi dominada por oligarquias políticas. E há 32 anos, quando a gente nasceu, Barbacena não tinha nem time de futebol, nem banda de música, assim, num plena ditadura. E eu tinha uma escola de criança que trabalhava com a arte como uma das experiências fundamentais no processo da formação humana. E um grupo de pais frequentava constantemente a escola, e a gente começou a perceber que a gente ia para o Rio quase que de 15 em 15 dias para assistir espetáculo, para assistir shows, para conversar, e que ia para São Paulo e que as coisas passavam por Barbacena e não ficavam lá. E aí a gente percebeu que a gente tinha duas opções: ou passar a vida inteira reclamando que a gente morava numa cidade que não acontecia nada, que a gente era talentoso, mas tadinho de nós, nunca nós vamos acontecer, né? Porque mora aqui nesse pé de serra, não tem jeito. Ou nós íamos fazer acontecer. E a gente optou por fazer acontecer. Né? A gente era jovem,
E a gente resolveu, nós é o ponto de partida do movimento cultural. E aí a gente entendeu que a primeira coisa que a gente tinha de fazer era mobilizar a cidade em torno da ação cultural. Então, a primeira formação que nós pensamos é que a gente precisava fazer formação de público. As pessoas precisam ter necessidade da arte, né? Você não precisa motivar ninguém para ir tomar cerveja depois do trabalho, né? Eles querem fazer. Então, a gente entendia que isso era fundamental. E para você ter o hábito de assistir arte, você tem que assistir o máximo de manifestação possível. Aí a gente fez um programa de levar o que acontecia de melhor no Brasil, né? Então, a gente levou no teatro de Fernanda Montenegro a Paulo Gracindo, de Sérgio Brito a Cacá Carvalho, do Giramundo ao grupo do Rio Grande do Sul, na música do Luiz Gonzaga ao Akiti, da Elba Ramalho ao Chico Buarque, para atingir o máximo da população e fazer essa formação. E era engraçado, porque como não tinha nenhum hábito de assistir nada, a gente vendia ingresso de mão em mão e fiado, gente. A gente falava assim, olha que compra, bobo, porque se você não gostar, você não tem que pagar, não. É um presente que eu estou dando, é fiado. Agora, se você gostar, você me paga. Então, a gente arriscou o máximo, né? E isso é tão interessante que até hoje, depois de 32 anos, a gente tem freguês. Quando a gente vai fazer um espetáculo de teatro, por exemplo, a gente enche uma casa, o grupo esse dia fez uma aposta, eles venderam 500 ingressos em meia hora. E não adianta você chegar no lugar e falar assim, compra meu, Paulo. Não, eu sou freguês da Soraya. Mas não, a Soraya vai me procurar. A gente criou uma freguesia cultural, né? Então, a gente fez essa formação de público, fez um projeto que chamava Roda Viva e que a gente levou intelectuais do Brasil inteiro para levar a cidade, começar a pensar, né, gente? Começar a discutir. Então, foi de Afonso Romano, a Adélia Prado, de Fernando Brant, a Sérgio Brito, de Tião Rocha, muita gente. Tínhamos um projeto que chamava Roda Viva, Bar em Cena, porque a gente não tinha teatro, não tem até hoje. E aí a gente ocupou o bar, fechava um bar, punha luz, parava de servir e traziam músicos que tinham uma obra forte, mas ainda não tinham atingido a grande mídia, né? Então foi a mineirada toda, né? De Gilvan, Titane, Saulo Laranjeira, e de gente assim como Nara Leão, Carlinho Lira, João Bosco. Enfim, criamos um suplemento cultural para discutir a nossa falta de memória. Barbacena tem quase a idade de Ouro Preto. Se vocês olharem para Barbacena, vocês choram. A gente teve a capacidade de desmanchar tudo. Tudo. Então, a gente é um pouco de nada. A gente tem fome de beleza, né? A gente é órfão daquele traço lindo, colonial, que é o traço brasileiro, principalmente o traço mineiro. Então, a gente discutia isso. Enfim, vou ser rápido, então não vou conseguir falar nada. Depois de um tempo trabalhando essa questão, né, de formação de público e de discussão e de criar um movimento cultural, Barbacena virou uma efervescência, gente, era uma loucura. Tinha dia que tinha 3 artistas completamente diferentes, os jornais começaram a falar, começou a criar banda. E nessa escola, eu fiz um encerramento com a Arca de Noé. Tinha acabado de sair o CD do Vinícius, com Toquinho. Eu juntei as professoras, as crianças, elas discutiram o que é essa música, o que é isso. E do que elas falaram, eu escrevi um texto e a gente montou um espetáculo de teatro. O produtor da Elba, em Minas, estava lá, não tinha nada para fazer, vou assistir. Eu falei, vai não, Lúcio. É encerramento de escola, se eu fosse você, não ia. Vou. Quando acabou, ele falou assim, gente, esse é o melhor espetáculo de teatro infantil que eu vi em muitos anos. Vocês têm que ir para Belo Horizonte rápido. Eu falei, você está doido? Você pirou? Tem bananeira, menino, né? Bananeira de verdade, arca de papelão. Não importa, a melhor coisa que eu vi em anos. Enfim, ele falou tanto que nós fomos para um festival em Belo Horizonte, no Teatro Marília. E era engraçado, porque os técnicos vieram para montar e eles falavam comigo assim,
você quer a bambolina onde? Eu falava assim, hein? Aí ele falou assim, as pernas vão para onde? Eu falava, hein? Aí eu falei, vamos combinar? Eu não sei nada disso que você está falando. Mas eu sei exatamente o que eu quero. Então é melhor a gente trabalhar junto, né? Você fala os nomes todos, eu falo o que você tem que fazer e vai acontecer. E foi tão incrível, porque naquele tempo a gente tinha que fazer para censura. Imagina. Quando a gente estava passando para a censura, os técnicos começaram a telefonar para casa para mandar as crianças, que era uma coisa fantástica, maravilhosa. Deu polícia na porta. Né? Dali, a gente saiu direto para o Palácio das Artes, que é a casa mais chique de Belo Horizonte, mais respeitada, e foi o primeiro trabalho para criança que chegou ao Palácio das Artes. Aí a gente entendeu uma coisa muito rapidamente, que a gente tinha, assim, né, um nariz brutal de fazer teatro, que a gente tinha um talento nato, mas que para você virar um grupo de teatro respeitado, você tinha que fazer formação, você tinha que aprender. Né? É um ofício que tem técnicas muito difíceis de ser dominadas. E aí a gente resolveu também, além do movimento cultural, ser um grupo de teatro. E aí a gente tomou umas decisões que nos determinam até hoje. A gente decidiu que a gente jamais sairia de Barbacena, que a gente se recusaria a ter que vir para a vitrine para fazer sucesso. Né? E a vitrine no Brasil se chama São Paulo e Rio de Janeiro. Então, que a gente não viria, que a gente inverteria essa mão cultural, que a gente teria uma obra que fosse tão consistente que ela romperia essa fronteira, né? E chegaria muito além disso. E que a gente atrairia os artistas brasileiros para Barbacena. Depois a gente decidiu que a gente trabalharia com cultura brasileira. Né? Que a gente se recusava a ficar repetindo os textos que todos os grupos amadores do Brasil começam a fazer, né? Que são maravilhosos, mas que todo mundo faz isso. Né? E que a gente se recusava muito mais ainda a pegar o que fazia sucesso em São Paulo e fazer um xerox de quinta categoria. Então, que a gente trabalharia com pesquisa de cultura brasileira e nossos textos sairiam daí. Né? E que eu queria falar na minha língua, eu queria falar da minha gente. Né? E aí eu brinco assim, ponto de partida não monta Shakespeare, não é porque não sabe, não é porque não quer. Né? A gente quer falar Guimarães Rosa, que é difícil tanto quanto. Enfim, e que a gente não aspirava nem Minas Gerais, que é isso? 15 minutos? Então vou dar um salto. Nossa, enfim, mas eu já falei 15? Olha só, então, enfim, em que a gente não aspiraria Minas, nem o Brasil. A nossa aspiração era o mundo. E é engraçado que um dia um diretor do Rio de Janeiro foi assistir um espetáculo do Ponto de Partida e falou assim, depois da estreia, infelizmente o espetáculo é muito bonito, mas ele nunca vai chegar no Rio de Janeiro. Eu falei assim, uai, mas você está muito enganada. Eu sei que aspiro o Rio de Janeiro, eu aspiro Paris. Sabe? É você que quer a Rede Globo, eu quero a história. Você está me confundindo, nós estamos em patamares de aspiração diferentes. Enfim, com meus 15 minutos, a gente se inventou um grupo de teatro trabalhando basicamente com cultura brasileira, com pesquisa de cultura brasileira. E, portanto, quem fala de Brasil tem que cantar. Né? Talvez a música seja o fio que ligue essa imensa colcha de retalho que nós somos. Então, o Ponto de Partida se transformou rapidamente num grupo que interpreta, canta, toca, que dança. Os atores precisaram se trabalhar tecnicamente para isso. Né? E aí é uma coisa que difícil falar rápido assim. Que é uma coisa que eu acredito em arte. Você só cresce se você tiver boas referências.
né? E seu aprendizado nunca é teórico. O ator aprende na respiração de outro ator. Não adianta, eu posso ler uma biblioteca, que eu não vou aprender a fazer teatro. Eu posso ficar 10 anos numa universidade que eu não vou aprender. Então, a gente começou a atrair os grandes atores brasileiros para ensinar o ponto de partida. E a gente, então, se deu ao luxo, né, de aprender interpretação com Sérgio Brito, com a Fernanda Montenegro, com a Natália Timber, com Cacá de Carvalho. E como que a gente ia pagar esse povo? A gente tinha uma moeda de troca muito poderosa, porque a gente começou como produtor cultural. E a gente entendeu muito cedo, a nossa história é legal demais para correr desse tanto. Porque tem uma coisa assim, interessante, porque a gente aprendeu desde cedo que quem tem que ser forte é o grupo, não os membros. Então, tudo que a gente ganhava ia para o grupo. Todo o dinheiro que a gente teve durante anos, até hoje é assim. Quem tem dinheiro no ponto de partida é o ponto de partida. Por quê? Porque você pode falar, pode vir, Sérgio Brito, quanto que você custa? Né? Ou então, o Itaú está te chamando lá em São Paulo, eu banco a minha passagem. Né? Ou eu vou atrás de patrocínio, eu tenho um recurso para negociar esse patrocínio. Então, desde cedo, o ponto de partida, o núcleo forte econômico era o grupo. Então, a gente investiu nessas duas coisas. Uma formação pesada. Quem é o melhor iluminador do Brasil? Jorginho de Carvalho, é ele que nós queremos. Quem que é a melhor de voz? É a Babai, é ela que nós queremos. Então, nós nos demos o luxo de ter uma formação eclética com quem a gente escolheu e na prática. Eu acredito nisso até hoje. A gente tem uma escola de música, um trabalho com os meninos de Araçuaí, e eu trabalho sempre isso com um objetivo a médio e longo prazo. Nós trabalhamos essa necessidade para atingir esse objetivo. E, claro, que depois a gente coloca outro objetivo, mas a meta está ali, ó, pertinho da gente, né, para dar motivação de você trabalhar, aprender, trocar. Então, a gente, com esse tipo de formação, e que a gente tinha que ter uma forma de produção completamente diferente se a gente quisesse ser independente. Então, o grupo se preparou para fazer tudo. Ponto de partida, então a gente tinha um grupo que tinha os atores, uma equipe técnica, que até hoje monta um espetáculo onde vocês colocarem no teatro mais sofisticado, a um galpão que não tem nada. Um outro tipo de ator se especializou em produção, em fazer frente e atrás de patrocínio, o outro em fazer programação gráfica, o outro em vender espetáculo, e aí a gente se tornou completamente independente. A gente nunca fez, em anos, a gente nunca contratou um técnico. A gente executava desde a elaboração, da criação do texto, até a produção, até a apresentação final, até os relatórios, e isso até hoje nos determina. O ponto de partida, por exemplo, o Pablo está aqui do ponto de partida, é engraçado, se você perguntar para ele, o que você faz? Ele vai levar um tempo para falar, porque ele é compositor, músico, ator, coordenador da nossa produção, responsável pela relação com os patrocinadores e gestor financeiro. Fora quando faz operação de som quando precisa, divulgação e qualquer trabalho que o grupo precisar, encartar DVD, encartar CD. Isso é uma característica nossa até hoje. Enfim, e a gente, eu principalmente acho, e o grupo sempre achou isso. A beleza, por si só, é transformadora. Claro que a arte é transformadora, porque ela comove, ela abre espaços que nenhuma outra coisa é capaz de abrir. E porque ela é capaz de comover, ela é capaz de mover. Ela é capaz de possibilitar que a gente acredita que a gente é transcendente mesmo. Que a gente é capaz de inventar um mundo de novo, sim. Que nós somos mais do que levantar, trabalhar, ser empregado, ganhar dinheiro, voltar a fazer projeto. A gente é mais que isso. E mais, a gente tem um legado importante que precisa deixar. Então,
o investimento na estética do ponto de partida sempre foi muito alto, né? De aperfeiçoar esse desenho estético. Eu falo que teatro é história com gravura. Esse domínio da palavra, esse domínio da imagem, né? De como que nós vamos nos colocar em cena para que vocês se comovam com isso e a emoção de vocês repassem para a gente, e aí sim a gente cria um traço luminoso que nunca existiu e que está sendo criado naquele momento em que a gente celebra a criação artística. Isso é a coisa mais bonita do teatro. E aí, além dessa coisa do teatro, diz que mineiro não fica doido, piora, viu, gente? E além da gente ser mineira, a gente é de Barbacena, que é a cidade dos loucos. Então, há 13 anos atrás, Tião Rocha tinha um trabalho no Vale do Jequitinhonha, e trabalhava com cultura como instrumento de desenvolvimento. E como a gente pesquisava muito cultura brasileira, eu falei com ele assim, em Araçuaí tem que trabalhar com música, hein? Porque eles guardam uma música que só tem naquela região. E ele chamou a gente para preparar um coro de meninos, que eles tinham um coro de meninos, os meninos, nós queremos cantar. Aí ele foi ouvir e falou assim, nossa Senhora. E falou assim, gente, cantar é muito bom, mas vocês querem aprender? Queremos, vou chamar alguém que sabe cantar. Porque eles precisavam fazer uma apresentação de final de ano para a Natura, que era o patrocinador deles. E nós saímos de Barbacena a 15 horas de distância e 30 graus de diferença. Porque a gente mora na serra, né? E eles 40 graus. E aí a gente tomou, pela primeira vez, contato com a miséria. Não é essa miséria de passar fome, não. Essa a gente resolve. Mas sabe a miséria de não ter perspectiva? A miséria de saber que só para você só tem o resto? Essa é a miséria sofrida, sabe? Essa é a miséria de você olhar no espelho e falar assim, eu sou feio, meu cabelo é ruim, eu não sou cheiroso, sabe? O que é bom, o que canta no rádio, sabe? Olha como que seu cabelo é lisinho, Regina, é bom. Boa sou eu, que sou branca, né? Bonita, linda. E isso mexeu demais com o ponto de partida. Muito, muito. E aí a gente começou a trabalhar com esse menino. Meu tempo acabou, gente. Enfim. E aí a gente começou a trabalhar com esse... Eu tenho 5 minutos. Começou a trabalhar com esse grupo de crianças, né? Não pelo que eles não tinham, mas pelo que eles tinham. Né? E eu falei com o Tião, falei assim, se você quiser que eu leve um bando de menino pobre, de camisetinha, com o nome do projeto escrito aqui no peito, eu não vou, não. Para os outros ter pena deles, não vou, não. Agora, se você deixar que a gente traga os nossos figurinistas, os nossos músicos, que a gente cante com eles, eles vão ficar lindos para o povo babar, eu fico aqui quanto tempo você quiser. E aí eles toparam. E a gente criou um coro de meninos que veio apresentar em São Paulo e foi uma loucura, nós quase que matamos o Seabra de emoção. E, enfim, depois eu vou mostrar para vocês, que não vai dar tempo, um produto... E aquele coro de meninos virou um pedaço da nossa vida. Porque a gente se recusava a pôr o pirulito, a hora que eles começaram a chupar, a gente tirar. E aí a gente inventou de fazer um CD com eles, porque a gente é perfeccionista e sabia que se a gente tivesse de fazer um CD, a gente ia que trabalhar. E nós ficamos 10 meses indo em Araçuaí, todo mês. E gravamos com ele o primeiro CD, que chama Roda que Rola, que é um CD que foi eleito pela Crescer como um dos 10 discos que não pode faltar na vida do seu filho. E aí era assim, toma o seu CD, foi ótimo trabalhar, lembra da gente para sempre. Mas isso também nos incomodou muito, da gente ser só uma boa lembrança da infância. E aí a gente resolveu trabalhar com esses meninos, e por incrível que pareça, eles se juntaram a nós num projeto quando era da Telemig Celular, e
tiveram uma carreira e têm uma carreira de sucesso impressionante, né? A gente gravou Ser Minas Tão Gerais com Milton Nascimento, fez há pouco tempo aqui no Alfa, um DVD esplendoroso. Fomos para Paris com eles, né? Assim, enchemos um avião com os meninos. O ponto de partida já tinha tido antes, porque eles me morrendo de medo de avião. Mas o lindo é que eles tanto pisaram no Teatro de Champs-Élysées, como no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, onde o tapete vermelho é dessa altura, e no camarim da diretora, que era do maestro, tem um piano de cauda. Eles pisaram nesse lugar como se estivesse pisando no terreiro da casa deles. Porque o que eles iam ali para entregar para as pessoas um legado que era só deles. E que, junto com o nosso, era um pedaço do Brasil, desse Brasil que tem milhares de cores. E aí, para acabar meus minutos, eu não vou conseguir. Por causa desses meninos e por a gente rodar, né, o mundo, o ponto de partida foi da África ao Uruguai, de Paris à cidade menor que vocês possam imaginar do Brasil, do meio da Amazônia a São Paulo, do Rio de Janeiro. A gente corre trecho. Ano passado, os 2 anos, a gente fez um projeto com a Vale que chama Expedições, que nós andamos tanto que os quilômetros davam para a gente rodar a Lua 6 vezes. De tanto que a gente andou. A gente percebeu que a gente tinha uma geração de músicos, de jovens muito talentosos, e que quando chegavam no 2º grau e falavam com a mãe, eu quero ser músico, pai, de jeito nenhum. Primeiro você tem uma profissão, depois você vai ser músico. Para terminar, a gente criou uma escola profissionalizante que chama Bituca, Universidade de Música Popular, que forma músicos profissionalizantes com uma metodologia especialíssima que o Ponto de Partida criou, né, para a nossa formação e repassa para eles. Então, atualmente, esse grupo que começou no Alto da Serra, porque apostou no sonho, e eu acho isso, né? Quando o sonho e o trabalho junto, até o milagre é possível. E é um milagre pela ação humana, só. Porque essa força que a gente tem é essa força de acreditar e trabalhar, né? O Ponto de Partida, atualmente, tem ligado a ele 362 pessoas, né? Um núcleo de teatro fixo de 20 pessoas, 17 músicos com carreira ativa que são professores na Bituca, os 40 meninos de Araçuaí, os 190 alunos da Bituca, instalados na primeira fábrica de seda do Brasil, em Barbacena, que estava no chão e que a gente restaurou. Então, terminando, eu queria falar que a única coisa que eu queria deixar... É muito difícil, eu não consigo raciocinar, porque eu sou faladeira mesmo. É que valeu a pena. Às vezes eu penso assim, eu vou dormir, eu falo assim, meu Deus do céu, a quantidade de dinheiro que eu tenho que arrumar para amanhã. Olha quantas pessoas precisam desse dinheiro, né? A gente mexe com milhares de pessoas. Mas cada manhã eu falo assim, nossa, vale a pena demais. Vale a pena demais, porque tanto a gente é muito mais luminoso por causa desse trabalho, como milhares de pessoas se emocionaram com ele. E só por causa disso, só porque uma pessoa chorou, ou riu, né? Ou mudou, já tinha valido a pena. E é por isso que eu saio de tão longe para vir aqui falar esse tantinho com vocês, porque eu acredito que continua valendo a pena. Obrigada, viu? Peço a bênção aos mestres de tradição oral do Vale do Paraíba, da onde eu venho, a mestre Lula, meus irmãos de Ponto de Cultura, minhas irmãs. Agradeço ao Cultural, a pessoa da Sônia. Agradeço vocês por terem ficado até agora. E eu vou falar um pouco da experiência do Bola de Meia, que é um pontinho de cultura e trabalha com a ludicidade.
E para a gente lembrar como que é a ludicidade, a gente tem que brincar, né? Porque brincar para a gente é algo bastante importante. Então, como as crianças do Bola de Meia estão lá, no Bola de Meia hoje à tarde, me mandaram bilhete, me mandaram o celular, falaram que era para brincar com vocês, então a gente tem lá uma experiência, uma pesquisa que a gente fez científica, quando a gente está muito cansado, bastante cansado, que nem a gente está agora, né? Com vontade de dormir, passou o dia inteiro sentado, a gente faz uma pesquisa assim, de como é que a gente fica alegre, de como a gente traz de novo a energia, né, para aguentar mais o restinho da noite e dormir. Então, tem que falar uma palavra mágica, tá certo? Então, se acerta nas cadeiras e falam shibinite, shibinite. Concertite, concertite. Quanto mais olhaite, mais enxergaite. É assim na vida, mas, de novo, hein, tá meio devagar ainda. Shibinite, shibinite. Concertite, concertite. Quanto mais olhaite, mais enxergaite. Tá bom. Então, agora, vamos ver se vocês estão com a capacidade de brincar ludicamente. Eu vou falar e vocês vão repetir. Vai ser assim no ritmo, ó. Eu, tamanduá, manduá, pacatatu, tamanduá, catatu, tamanduá, pacatatu, cutia não, pacatatu. Ah, gente, vocês parecem que esqueceram de brincar, né? Já faz tempo, né? De novo, ó, presta atenção, gente. Eu, tamanduá, pacatatu, tamanduá, pacatatu, cutia não. Mas caramba, gente, presta atenção no que a gente fala, e no que a gente escuta. Olha, de novo, hein, mais uma vez, pra valer, hein? Eu, tamanduá, pacatatu, tamanduá, pacatatu, cutia não. Não pode falar cutia, gente. Gente, presta atenção. A última vez pra valer, hein? Eu, tamanduá, pacatatu, tamanduá, pacatatu, cutia não. Muito bom. Mas como a gente gosta da cutia, né? Eu, tamanduá, pacatatu, tamanduá, pacatatu, cutia sim. Agora sim, beleza. Tá bom, então, o que é? 6 mortos espichados, 5 vivos passeando. Os vivos não dizem nada, os mortos estão falando. O que é? Violão ganhou um livro, nossa. Peraí, ganhou um livro. Cadê? Ah, tá aqui, ó. Depois a gente vai dividir aqui, tá bom? Tem umas coisinhas, não dava para trazer para todo mundo, mas dava para trazer alguns. Então, você ganha um livro. Pronto. Obrigada. Nada. Bom, aqui é assim, fez, ganhou, né? Bom, eu vou mostrar primeiro o vídeo e depois eu vou falando, porque as crianças que montaram, então elas vão falar muito melhor do que eu. Então, não dava para trazer todo mundo, né? Vamos ver. É o Éder, né? Que me ajudou a fazer isso aqui. Vamos ver se eu sei. Ui! Bem-vindos a São José dos Campos. São José dos Campos é uma cidade que fica no Vale do Paraíba. Ela ainda tem um jeito de campo. Aqui tem Moçambique, folia de reis, violeiros e tem mais uma porção de coisas bonitas. Nós vamos apresentar o Bola de Meia para vocês. Vem entrar um pouquinho? Eu quero que vocês prestem atenção em tudo, por causa que tudo aqui é bem curioso. Tudo tem uma curiosidade que vocês vão ficar sabendo depois daqui. Vocês podem ver que aqui tem muitos brinquedos espalhados pelas paredes e pelos baús. Essa é a barraca da trocaria e barganharia.
que a gente faz assim. Quando a gente não quer mais alguma coisa, ou já brincou, ou usou muito, a gente pode trocar por alguma coisa que a gente vai reutilizar melhor. Essa é uma sala do Bola de Meia, onde você tem teatro, a gente brinca e tem emborrachado. Então pode fazer frio e a gente pode brincar em paz. Vamos lá? Então, ó, lembra do IEA? Na aula de teatro eu aprendo várias coisas, por exemplo, a não ser tímido, por causa que uma pessoa tímida, eu acho que ela perde as oportunidades que aparecem na vida dela. Eu acho que é uma das coisas mais importantes que a gente tem que aprender. Qual é a peça que a gente está fazendo? Então vamos passar esse texto, tá? A onça da Dona Lili. Vamos começar aqui todos na página 1, ó. Mas não diga. Vamos junto? 2 e já. Mas não diga! Digo sim, porque é a pura verdade. Dizem que as figuras da Dona Lili são tão perfeitas que algumas se encantaram e criaram vida. Mas não diga! E na hora que a Dona Lili estava terminando uma onça dessas aí que ficaram perfeitas, e já era tarde da noite, bom dia, eu sou o Áurea, tenho 10 anos e vou mostrar como é fabricar. Essas são as costureiras. Na verdade a gente não tá aqui só costurando, né? É o fabricar, a gente fabrica coisas, né? É que nesse momento a gente tá confeccionando as capas do novo livro e CD que vai ter pelo Bola de Meia, né? O título do livro é Brinca Brasil, então a capa tinha que ser bem brasileira, né? Quantos você já fez? Uns 40. Bem-vinda a Pirenópolis, uma das primeiras cidades do estado de Goiás. Aqui teve muitos garimpeiros explorando o ouro. Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a Guaimê, no Alto do Morrinho, em Pirenópolis, estado de Goiás, no Brasil. Vamos entrar, né? Bom, nós percorremos em caravana o Brasil, 15 estados, conhecendo como as crianças brincam em cada estado. Fazia o curso de formação para educadores dos pontos de cultura e escolas parceiras, o registro e a circulação artística. Foram 1 ano e meio de projeto, de visitas. Nós sempre temos uma ponte, de um lado, os mestres de tradição oral, congadeiros, foliões de reis, e do outro, as crianças. Nós ficamos nessa ponte. Aqui onde nós estamos, aqui ocorre a oficina dos tambores Tocantins. Formas e metodologias que os pontos de cultura assumem, né? Foram construindo. Como no Bola de Meia, a pedagogia da bola, aí a pedagogia dos tambores. É muito legal isso, assim, você conhecer pequenos, né? Igual a gente tem essa meninadinha, pequenininha que estava tocando ontem, igual o Marcos, essas. E depois você vê os caras adultos, né, cara? É igual assim, pra mim é como se fossem meus filhos mesmo. Eu tenho a Juliana, que é minha filha, que toca também desde 2 anos, 3 anos, já botava o instrumento na mão dela. Então, assim, eu gostaria de ter feito isso com eles também, né? A gente começou um pouco depois. Mas, assim, é muito legal você influenciar, eu acho, assim, com coisas boas, né? Essa aí é a turma dos tambores. Eles também viajam o Brasil, fora do Brasil. E tanta criança e adolescente já protagonizados pelos pontos de cultura, mostrando a sua arte, mostrando o seu sotaque.
Fizemos várias oficinas rítmicas lá também, com os músicos do Bola de Meia, lá com o Márcio. Vivi no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, de um lado o mar, do outro o morro, e entre os dois, todas as tribos. O Rio é uma cidade cantada, versada, louvada por todo mundo por ser tão bonita. Aqui é a comunidade da Rocinha. Antes era favela, hoje comunidade. É um bairro, mas podemos entendê-la como cidade. A Rocinha tem mais de 200.000 moradores. Tem escola, posto de saúde, bancos e muitos outros negócios, além das diversas ações sociais. Uma delas a gente vai conhecer hoje, o Centro Lúdico da Rocinha, através do projeto Arautos Brincantes. Peraí, não fala não. Bora brincar pra eles poderem conhecer melhor? Boa! Vem com a gente! Esses pontos são pontos parceiros do Bola de Meia, que é um pontão, e a ideia foi construir o edital dos pontinhos, para exatamente mapear quais os pontos de cultura trabalhavam com a cultura da infância, com as suas metodologias e tudo mais. Essa é a realidade da Rocinha. A ideia desse vídeo também, de toda a oficina, foi feita para que eles pudessem falar, né, deles. Enxerga espaços e formas de brincar. E os educadores que parceiros. Vai brincar, não tem essa de criança não brinca. E uma das coisas que a gente também foca muito é que, se você pensar, as crianças daqui, elas brincam como toda criança. Brincam com água, brincam na rua, brincam de escalar, de subir, de descer, de se esconder. Só que a gente junta isso com a questão assim, que direitos existem junto com o direito de brincar? A garantia, né, desse direito como exercício pleno de desenvolvimento de cidadania mesmo. Aqui em Campinas, na Casa Tainã, nosso parceiro também, TC. Ficamos uma semana também levando oficinas e cursos para eles. Depois eles foram até lá, uma troca imensa mesmo de música e cultura e matriz africana nesse caso. A gente era conhecido como Casa de Cultura da Castelo Branco, entendeu? Que durou até a gente mudar para o Nóbrega, né? Que aí, para não ter que manter o nome de Castelo Branco, estamos num bairro chamado Padre Manuel da Nóbrega, e para também não ter que adotar esse nome para nossa identidade, a gente fez uma outra votação lá e acabou escolhendo Tainã, que é o nome tupi-guarani, que significa Caminho das Estrelas. Muito linda. Bom, Araçuaí, que ela acabou de dizer, nossos parceiros, meninos de Araçuaí. Passamos também 8 dias lá. A gente não chega aqui como educador já com aquele pensamento formado. Eu estou entrando aqui como educador, né? A gente vai aprender no dia a dia de acordo com as dificuldades, de acordo com as alegrias que a gente conquista, as avaliações. E isso é um ponto muito forte aqui dentro do ser criança, dentro do trabalho do CPCD, que é essa questão de sentar na roda e discutir os assuntos, que é a partir daí que você começa também a adquirir experiência e novos aprendizados. A roda é nossa principal tecnologia de aprendizagem. Então, a roda está desde a hora que a gente começa o dia até na hora que a gente finaliza. Sempre na brincadeira, sempre nesse exercício da ludicidade, né? No Bola de Meia também. Começamos a roda com a bola de meia. Isso em Olinda, no Bete de Oxum, no Coco de Umbigada, o Coco de Umbigadinha. Olá, pessoal! Esse aqui é o ponto de cultura Coco de Umbigada. Vamos entrar! Todo esse formato também foi discutido com eles, como fazer o vídeo. De forma inteligente, entrando em blog, fazendo pesquisas escolares, entre outros. Eu acho importante as brincadeiras. Acho que a brincadeira é uma coisa muito séria, muito importante na vida dos adultos e das crianças. Acho que a gente precisa estar muito próximo das crianças, aprender com as crianças. Tem alguém que nos ensina, são as crianças, são os nossos filhos.
é quem mais nos ensina, é juntar as crianças, juntar os adultos. Acho maravilhoso essa perspectiva da gente ter um brinquedo, né, onde mobiliza socialmente a comunidade, onde aproxima as pessoas, não ter a relação com a música só do entretenimento imediato, mas essa música que alimenta a nossa alma, essa música de fato que junta as pessoas, como é que a gente faz aqui com o corpo. Ah, que pena que vocês já vão embora. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Mas vocês têm que voltar. Voltem logo, passe aqui para nos conhecer. Vocês não vão se arrepender. Eu tenho certeza disso. Bom, vocês já perceberam que a gente fala porta, portão, porteira. Amor, fecha a porta, não suporta porta aberta. A gente fala assim mesmo, né? O Vale do Paraíba estava comentando, ele é muito próximo aqui a São Paulo, mas a cartografia, a geografia nos faz ficar muito internalizados, né? A gente é Piraquara que mora à beira do rio Paraíba do Sul, diferente dos caiçaras que moram à beira do mar, né? E esse ambiente, essa cartografia, nos faz também pensar de maneira diferente, né? As congadas estão presentes, os mestres de Moçambique, com manejo de bastão, eles fazem parte da nossa pedagogia, né? Não tem como passar por eles. Muitas crianças chegavam ao ponto de cultura, bola de meia, porque eles vão para lá em período contrário de aula. E chegavam, às vezes, com... a diretora dizia, ou a orientadora pedagógica, com uma queixa, esse aqui tem um distúrbio de aprendizagem. E a gente sempre desconfiava que o distúrbio podia ser de ensinagem também. Porque chegava lá, a gente não via distúrbio de aprendizagem. E aí, quando a gente foi, o que nos levou para dentro das escolas. A gente começou a ir para dentro da escola e aquela desconfiança nossa era de verdade mesmo. Existia um problema sério no ensino, né, na forma de ensinar, todos da mesma maneira. E lá no ponto de cultura, então, a gente ensinava de maneira singular, né? E que até hoje. Bom, acho que também a hora que ela começa a vir assim, eu já sei que são 5 minutos. Mas como eu achei melhor não falar também, vocês vão entrar no site, Bola de Meia, né? Então, é www.ciabolademeia.org.br, vocês vão conhecer bastante da gente. Mas eu achei interessante a gente falar, o Célio falou da potência, né? Por vezes, nós pensamos, nós somos uma instituição antiga, desde 1989, são 22 anos, a gente também conversou muito com o Célio Turino sobre a questão da potência, da impotência e da prepotência. Porque a gente percebe que existem essas 3 coisas e que, por vezes, atrapalham por demais o processo da educação e da cultura. Né? A impotência é porque a gente se sente, não podemos ficar refém de editais, não podemos ficar refém, uma instituição com 22 anos dessa, não pode parar, e a gente está sem nenhum projeto. E como é que a gente vive? Vocês vão dizer, que sustentabilidade? Para nós, economia criativa, isso é coisa do passado, porque o que a gente mais faz é ser criativo na nossa economia. Isso não é novidade, nunca foi novidade para nós. Nós temos um grupo de 15 artistas formados, educadores também, bailarinos, músicos de formação, e nós combinamos os 5 minutos chegou. Obrigado, viu? Muito obrigada. Mais 5 minutos. Então, aí, o que a gente faz? A gente combinou que até quarta-feira a gente vai ganhar nosso pão dando aula numa escola pública, trabalhando em algum serviço. Quando chega quinta, sexta, sábado, domingo, dedicação total ao Pão de Cultura. E aí, o que a gente fez? Mas não dá, e a segunda, e a terça, e a quarta? Então, nós fizemos um rodízio, e funciona até hoje. Somos amigos de 20 anos, 25, 30, vou fazer 50 anos, nós somos amigos de pequenos. Então, isso também dá uma confiança, esses 15 fazem esse rodízio. Então, eu sou voluntária, eu sei que toda quarta-feira, quarta-feira à tarde e sexta-feira de manhã eu tenho um curso de teatro, que aconteça o que acontecer, eu estou lá com aquele meu grupo. E eles também, o grupo de coral, o grupo de flauta, nós temos o Fabrincar, que vocês viram o Áureo contando, nós temos uma sacola que chama Sacola Brincalhona, e a gente vende a sacola brincalhona. E quem que constrói os brinquedos? Feito com pets, eu trouxe até esses brinquedinhos aqui, né? Desde a bola de meia, os livros. A gente viu que os brinquedos, eles são muito semelhantes em qualquer parte do mundo.
Vai lá na Alemanha, eu encontrei um ioiô, Puxa, mas isso faz parte do imaginário, né? Da nossa criança, da criança que tem dentro da gente. Então, nós partimos também de uma questão do Huizinga, né, como base também filosófica, de Johann Huizinga, que é a questão do homo ludens, né, que todos nós precisamos dessa ludicidade. De Paulo Freire, que ninguém sabe tudo, ninguém sabe nada, mas todos sabemos alguma coisa. É sobre esse alguma coisa que a gente compartilha. Nós entendemos que os conceitos das palavras precisam ser modificados no nosso país, desde a palavra que a nossa educação vem, né, supervisão de ensino, delegacia de ensino. Gente, é uma coisa perigosa esse negócio de ensino, né? Aí a gente começou a ver, nossa, isso tem que ser modificado. Aluno, se a gente for perceber, se a gente for entender do prefixo grego do alune, do sem luz, que não é, porque a palavra aluno ela vem da questão daquele que precisa ser amamentado, né? De uma outra etimologia de palavra. Mas se a gente fizer essa brincadeira do alune, aquele que não tem luz, meu Deus, até isso, né? Nós temos crianças iluminadas, que chegam com bagagens culturais que precisam ser escutadas. Então, nós temos assembleias no Bola de Meia, nós temos uma diretoria de adultos e uma diretoria de crianças. Quando vocês chegarem lá para visitar, primeiro quem vocês vão passar é no grupo de crianças. Então, eu quero falar com o diretor. Então espere um pouquinho, nós vamos chamar. Aí vem, agora é o Francis, aquele menino que estava ali. Ele que vai atender, ele que vai dizer o que a gente faz e tudo mais para depois chegar na gente, tá? Então, eles fazem esse protagonismo. Teve a questão do Pinheirinho, que foi uma catástrofe em São José dos Campos, uma vergonha para nós. Mais de 1.500 famílias foram retiradas de um assentamento. Isso nos deixou muito envergonhados. Então, o Ponto de Cultura foi uma base de lugar para acolher famílias, para fazer rir. Nós fizemos o Dia de Brincar. Desde aquele tempo, a gente agora faz o Dia de Brincar, tem um dia de levar. Enquanto todo mundo levava recurso, alimento, comida, nós levávamos brincadeira, porque a brincadeira realmente reanima a nossa alma, né? E fica muito estranho, só para finalizar, a questão, por exemplo, quando a gente matematiza, quando a gente põe número, quantificação, porcentagem, é mais fácil, né, do governo chegar e falar: vamos tirar 20% do recurso do povo indígena, dos Kaiowás. Vamos tirar 20% do recurso que iria para os deficientes, para pessoas com deficiência. Mas quando a gente fala assim, nós vamos tirar 20% dos recursos das crianças com síndrome de Down de Guarulhos, aí fica diferente. Do Bola de Meia, do Guaicuru, do Ponto de Partida, a gente humaniza, né? E essa relação dessa humanidade é que a gente tem buscado, assim, essa convicção, né, de que a política com criança tem que ser com, para e de, né? Porque tem a cultura que a criança, que nós fazemos com ela, nesse processo, tem a cultura que é dela, que se ela parar de brincar durante 2 anos, o Florestan Fernandes já tinha feito uma pesquisa dessa com as trocinhas do Bom Retiro, que é aquela musiquinha lenga, laguxa, lagoe, laguxa, lá em go, laguxa, lagoe, laguxa, lá em papa, laguxa, lagoe. Se ficar 2 anos sem brincar, não tem mais, morre. Então, existe a cultura que é a cultura dela e que nem é a gente mais que ensina. É ela para ela. É a de 9 que ensina para a de 7, que ensina para a de 5. Porque a gente já não sabe mais. O pai já não sabe mais. Então, a gente encontra nessa ponta, que são dos avós, da tradição oral dos mestres, e nessa ponta, que são elas mesmas as responsáveis pela cultura da infância. Então, a cultura com é importante, a de, que é dela mesmo, e para, que são essas qualidades de trabalho, como a gente vê do Ponto de Partida, do Bola de Meia, outros tantos. Muito agradecida. Você tem que ser a última, né?